Pastor Juan, que Deus te abençoe. Amém. Muito obrigado, César. Muito obrigado, meus irmãos. Que Deus abençoe vocês. Que alegria estar aqui nesta manhã de domingo, podendo louvar e adorar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Como é bom ter você aqui conosco todas as manhãs, reconhecendo que de fato Ele é o único e verdadeiro Deus das nossas vidas. Quero convidar você a fechar os seus olhos mais uma vez e a pedir ao Senhor que fale ao seu coração através dessa palavra. Existe uma palavra que vai ser ministrada à igreja, mas também existe uma palavra muito específica que será ministrada ao seu coração. Pai, nós queremos pedir a Tua bondade sobre nós nesta manhã. Nós queremos pedir que a Tua misericórdia se renove sobre nós. Nós queremos pedir que a Tua graça, Deus, nos alcance e que o Senhor venha quebrantar os nossos corações e nos tornar sensíveis àquilo que o Senhor deseja falar e àquilo que o Senhor deseja fazer, Pai. Que o Senhor nos prepare como igreja para vivermos tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Culto é lugar de sacrifício. Cultuar ao Senhor é nos sacrificarmos, ó Pai. E nesta hora nós queremos abrir mão de todos os pensamentos, de toda a ansiedade, de todas as preocupações. Nós queremos colocar tudo, Senhor, no Teu altar. Mais do que isso, nós queremos nos esvaziarmos, ó Pai, da nossa prepotência, do nosso egoísmo, da nossa vaidade. Nós queremos nos esvaziarmos de todos os planos e sonhos que nós temos do futuro, Pai. Porque tudo o que nós queremos é sermos cheios da Tua presença. É sermos cheios de sonhos e projetos que vêm do Teu coração. Por isso ministra uma palavra de direcionamento à vida da primeira igreja batista de Belo Horizonte e consequentemente a cidade de Belo Horizonte e todo o estado das Minas Gerais. Essa é a oração que eu te faço em nome de Jesus, amém, amém e amém. Abra sua Bíblia comigo em Atos capítulo 1, verso 8. Atos capítulo 1, verso 8 é um texto muito conhecido por todos. É um texto que é muito pregado nas igrejas, é um texto que possivelmente você já até o saiba de cabeça. Atos 1, verso 8, o texto ele diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Quando eu olho para esse texto, quando eu olho para a descida do Espírito Santo, quando eu olho para a atuação do Espírito Santo no início da formação da igreja, eu aprendo muitas coisas e eu quero compartilhar algumas que o Senhor tem falado ao meu coração. E a primeira delas é que para colher promessa nós temos que semear fé e obediência. Olha o que o texto diz no verso 4. Certa ocasião, Atos 1, verso 4, certa ocasião, enquanto comiam com eles, lhe deu esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, do qual eu lhes falei. Se você observar, o Pentecostes, ele começou muito antes do Espírito Santo descer. O Pentecostes, ele começou muito antes do fogo descer do céu. O Pentecostes ele começou na vida daquela igreja, aquela igreja que estava sendo iniciada, aquela igreja que estava nascendo. O Pentecostes ele começa com uma espera, mas não uma espera qualquer, não uma espera que desonra o nome do nosso Deus. Eu não estou falando de uma espera ansiosa, eu não estou falando de uma espera na qual nós murmuramos enquanto esperamos, não, é uma espera de fé. É uma espera com esperança, é uma espera acompanhada de obediência. Muitos de nós olhamos para o texto de Atos 2, e é um capítulo lindo, maravilhoso de Atos, e nós queremos viver a unção de Atos 2, nós queremos como igreja viver o que a igreja primitiva vivia em Atos 2, ninguém tinha falta de nada, eles repartiam o que tinham, todos viviam de forma alegre, e o Senhor ia acrescentando todos os dias aqueles que iam sendo salvos. Nós olhamos para isso e nós queremos viver essa realidade, mas sem a obediência, a fé e a esperança do capítulo 1. Nós queremos a unção do capítulo 2 sem a obediência do capítulo 1.
Nós queremos o sobrenatural do capítulo 2, sem a espera que glorifica ao Senhor do capítulo 1. Na Bíblia há promessas que são incondicionais, ou seja, elas não dependem de você para elas acontecerem. Mas na Bíblia também há promessas que são condicionais. Há coisas que Deus quer fazer na sua vida, mas que sim, há uma resposta que precisa ser dada. Há um passo que precisa ser dado. Deus disse para Abraão: eu farei de ti uma grande nação, agora saia. Há promessas que requerem passos de fé. Há promessas que requerem obediência. Honra ao Senhor o teu Deus, e então os teus celeiros serão fartos e os teus barris transbordarão. Honra pai e mãe para que você tenha uma vida boa na terra. Há promessas que são incondicionais, mas há promessas que são condicionais. Ou seja, muitas vezes, para viver aquilo que Deus tem para nós, nós sim precisamos semear a obediência. A grande marca de todos os grandes homens e mulheres de Deus era a obediência, porque para cada um deles Deus pediu algo. Para cada uma daquelas mulheres, Deus esperava algo delas, e a grande marca entre todos é de fato a obediência. Se queremos viver o sobrenatural do Senhor no nosso casamento, dentro da nossa casa, na vida acadêmica, na vida profissional, antes que isso seja uma realidade, é necessário que você semeie uma vida de obediência. É necessário que você olhe para a palavra de Deus e entenda aquilo que você precisa fazer e o faça com fé. Agora lembra, fé não é uma aposta no escuro. Fé não é um tiro no escuro. Fé não é você apostar em Deus. Olha Deus, eu estou apostando em você. Não, fé não tem nada a ver com isso. Fé é você conhecer a Deus. Abraão se tornou o pai da fé, não foi do dia para a noite. Não foi fruto de um milagre. Abraão se tornou o pai da fé à medida em que ele caminhava no deserto e ele conhecia a Deus. Quando Deus pede que ele levante o cutelo para sacrificar Isaac, ali ele já conhecia a Deus o suficiente para saber talvez a verdadeira motivação do Senhor ao pedir Isaac. E ele sabia do coração de Deus, do coração do Pai. Fé não é acreditar. Acreditar é você ter um dinheiro que vai sofrer uma remuneração. Você tem um dinheiro a acreditar, ou seja, você vai ser remunerado pela sua expectativa. Fé é conhecer a Deus. Quanto mais você o conhece, mais fé você tem. Quanto mais você o conhece, mais você caminha com convicção. Quanto mais você o conhece, mais você obedece. Muitos querem viver uma vida extraordinária, mas sem fé. Muitos querem viver uma vida sobrenatural, mas sem obediência. Quando eu olho então aqui para esse texto, eu percebo que talvez as promessas que ainda não se cumpriram na minha vida, talvez elas estejam na obediência que eu ainda não semeei. Talvez aquilo que o Senhor tem para mim e está escrito na palavra, talvez eu ainda não esteja vivendo, porque os princípios que antecedem essas promessas ainda não foram cumpridos. Quais são os princípios que a palavra de Deus diz sobre vida financeira que você ainda não está cumprindo, para viver uma vida de provisão? Quais são os princípios que a Bíblia diz sobre criação de filhos que você ainda não está praticando, para colher filhos que não se apartam do caminho do Senhor quando crescem? Quais são os princípios sobre casamento que a Bíblia traz, que você não está semeando para viver o céu na terra, como é a proposta do casamento, a maior expressão de unidade que nós podemos experimentar? Tem promessas que exigem espera, esperançosa, fé e obediência. Jesus olha para aquele povo e diz: não saiam de Jerusalém, aguardem. Mas aguardar até que horas? Aguardar até que dia? Aguardar até quando? Esperem. Esperem pela promessa. Será que você seria capaz de esperar? Sem saber o horário que isso ia acontecer? Sem saber o dia que o Espírito Santo ia chegar? Será que você conseguiria apenas aguardar pelo dia da promessa, ou a tua ansiedade faria com que você se precipitasse?
Foi isso que aconteceu com Abraão. Deus prometeu para ele Isaque, mas ele, por causa da sua ansiedade, gerou Ismael. E por causa de Ismael, até hoje o povo de Deus sofre. Por causa da nossa ansiedade, nós geramos sofrimento para a nossa família. Por causa da nossa ansiedade, a nossa geração e a nossa descendência sofre por causa de decisões impensadas. E se aquele povo não tivesse ficado? E se aquele povo não tivesse permanecido? Obviamente que a promessa do Senhor se cumpriria, mas talvez aquele povo não teria desfrutado. O que é que você não está desfrutando porque não esperou? O que é que você não está desfrutando porque não obedeceu? O que é que o Senhor espera que você faça hoje? E o que é que você realmente pode fazer? A segunda coisa que eu aprendo aqui nesse texto é que as promessas sempre têm um propósito. Olha o que o texto diz: receberão poder quando o Espírito Santo descer, e então vocês serão as minhas testemunhas. Toda promessa de Deus tem um propósito definido. Cuidado, sabe por quê? Uma maldição nada mais é do que uma bênção mal usada. Se você não entende o propósito da promessa, se você não entende o propósito da bênção do Senhor sobre a sua vida, se você faz mau uso daquilo que Deus te deu, aquilo que era para abençoar a sua casa e as futuras gerações, pode se transformar numa maldição. Tem muita família que recebe herança, e às vezes aquela herança era para abençoar, era para cuidar, mas por causa daquele dinheiro agora tem divórcio, agora tem briga entre filhos, agora tem divisão. Uma maldição nada mais é do que uma bênção mal usada. Tem gente que ora pedindo a Deus um emprego, quando o emprego chega, esquece que Deus existe, esquece dos compromissos que tem com o Senhor. Aquilo que era para ser bênção na vida dele, agora está afastando de Deus, agora está afastando-o da família, agora está prejudicando a vida espiritual, e é ladeira abaixo. Então cuidado, porque toda promessa tem um propósito. As promessas que o Senhor tem para a sua vida, elas têm propósito, e mais importante do que receber a promessa é entender o propósito. Mais importante do que entender ou receber um chamado específico do Senhor é entender a razão e o propósito do seu chamado. Mais importante do que você receber uma bênção, aquela bênção que você não estava aguardando, aquela bênção que é sobrenatural, que veio de forma inesperada, mais importante do que receber isso é entender o porquê aquela bênção chegou naquele tempo da sua vida. Mais importante do que receber um livramento de morte, um livramento de acidente, mais importante do que receber a cura de uma doença, é entender por que não foi a sua hora, por que Deus te deu mais uma chance, o que é que Ele ainda espera de você, o que é que você ainda precisa fazer. Porque o texto diz: receberão poder quando o Espírito Santo descer, e então serão as minhas testemunhas. A descida do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo era para capacitar o povo para que eles pudessem testemunhar com ousadia, com coragem, no meio de uma sociedade completamente pervertida. O que nós precisamos entender é que o segredo dos nossos grandes feitos, o segredo das nossas grandes conquistas, o segredo de tudo aquilo que nós temos feito, não é a nossa capacidade de comunicação, não é a nossa capacidade de gestão, não são as nossas habilidades naturais. O segredo de tudo que é extraordinário nas nossas vidas é a presença do Espírito Santo de Deus. Mas pastor, eu sou um bom profissional. Querido, sempre atrás de uma montanha tem outra montanha maior. É algo que a gente pode aprender aqui em Minas Gerais pelas nossas estradas. Quando você acha que você já cruzou uma montanha grande, você olha e por trás dela tem uma montanha ainda maior. Sempre atrás de um profissional tem outro melhor. Tem gente que faz muito melhor do que você. Por que Deus está te abençoando tanto? Por que está dando certo? Por que as coisas estão acontecendo? Você precisa entender o propósito disso. Não é para você se vangloriar,
Não é para você se achar maior e melhor do que os outros. Você precisa entender que o próprio Deus está colocando você ali com uma razão. E sabe qual é a razão? Testemunhar, apontar para Ele, glorificar o nome dEle. Esta é a razão. É por isso que muitos crescem e depois caem de maneira estratosférica, porque não entendeu a razão porque Deus o colocou naquele patamar. E ele chegou naquele patamar e ele começou a pensar: tem a ver comigo, tem a ver com as minhas habilidades, tem a ver com o que eu faço de bom. E aí, porque não entendeu, não fez o que Deus pediu, e porque não fez o que Deus pediu, não é digno de estar lá. É por isso que em Apocalipse Jesus diz: se você não se arrepender, eu moverei o candelabro de lugar. Porque o candelabro é uma peça que você coloca sobre a mesa, e a função dele é iluminar toda a casa. Mas o candelabro que não ilumina, não serve para mais nada. O candelabro que não ilumina precisa ser guardado. E por causa disso, eu creio que aqueles que não têm se arrependido, o próprio Deus o guarda. O próprio Deus o poupa, o próprio Deus o retira do destaque, porque ele não entendeu a razão pelo qual o Senhor o colocou lá. Ser fiel no pouco e sobre o muito eu te colocarei. Este lugar que você está, você precisa ser fiel. A razão de você estar neste lugar é para você testemunhar. Este é o propósito. O que nós precisamos entender é que toda essa unção do capítulo 2, toda essa unção que a gente lê nas páginas de Atos, tudo isso tem um propósito claro. Querido, entenda algo: o Espírito Santo faz com que tenhamos uma força que não é nossa. A presença de Deus faz a gente desenvolver habilidades que não são naturais. A presença de Deus, acompanhada da unção, acompanhada de autoridade, nos dá um destaque na sociedade que nós nunca conseguiríamos alcançar com as nossas próprias mãos. Mas tudo isso tem um propósito: testemunhar, apontar para Cristo. O objetivo do Espírito Santo em Atos, ao contrário do que muitos pensam, não é chamar a atenção. Entenda isso, igreja. Eu e você não somos cheios do Espírito Santo para chamar a atenção do povo. Eu e você não somos cheios do Espírito Santo para aparecermos uns para os outros, não. O propósito é sacrifício. O propósito é vivermos uma vida de sacrifício. O propósito do enchimento do Espírito não é show, não é aplausos, é testemunho com o objetivo de salvação. O Espírito Santo não vem para me fazer famoso, não vem para te fazer famoso. O compromisso de Deus nas Escrituras não é elevar o teu nome, não é elevar a tua história, mas o nome de Cristo. O Espírito Santo não vem para você viver uma êxtase espiritual. O objetivo de toda a Escritura não é que você viva em êxtase. O Espírito Santo não desceu do céu para você ficar em êxtase. Ele veio para te santificar. Ele nos convence do mal. Esse espírito que traz êxtase, mas não santifica, não é o Espírito de Deus. Esse espírito que muitos buscam, que fazem pessoas tremer, mas não fazem pessoas mudar, não é o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, quando vem sobre as nossas vidas, ele nos santifica, ele nos purifica, ele nos dá o fruto do Espírito, que é paz, bondade, mansidão, domínio próprio, longanimidade. É o fruto do Espírito. O Espírito não vem para te fazer tremer, o Espírito Santo vem para te fazer ir. Nós sabemos que uma pessoa é cheia do Espírito Santo não quando ela está tremendo, mas quando ela está pregando. Não quando ela está tremendo, quando ela está testemunhando. Não quando ela está tremendo, quando ela está repartindo. Não quando ela está tremendo, quando ela está cuidando. O Espírito Santo não vem para fazer ninguém cair. O Espírito Santo vem para nos levantar, porque nós já estávamos caídos sem Ele. Ele nos levanta, Ele nos ergue, Ele nos dá uma identidade, Ele nos dá uma missão, e Ele nos capacita para o cumprimento da missão. Cuidado, porque muito do que nós estamos buscando por aí não vem de Deus.
é espírito de engano, é para te entreter, é para te distrair, é para fazer você ficar perdido no tempo. As horas estão passando, a grande colheita está diante dos nossos olhos, e o que a igreja de Jesus está fazendo? Não existe o interruptor da escuridão. Você não tem lá na sua casa o interruptor da escuridão, o interruptor que quando você apaga ele gera trevas. Não, a escuridão ela só entra na ausência de luz. Ou seja, se o Brasil vive em mais densas trevas, é porque há ausência de luz. Se o lugar onde você trabalha é um lugar horrível para se trabalhar, é porque você não está sendo luz. Se o lugar onde você estuda, se os teus colegas de trabalho, eles estão imersos em imoralidade sexual, é porque você não está sendo luz. É porque você está entretido, distraído, focado no seu nome, na sua carreira, na sua reputação, e você não entendeu que toda a capacidade cognitiva, intelectual, todas as habilidades que você tem, Deus o deu para que você pudesse testemunhar. E não para conquistar, e não para acumular. Quem cuida de você é o próprio Deus. Quando você busca em primeiro lugar o reino dele e a justiça dele, ele cuida de você. O poder que não vira missão, vira ego. O poder de Deus sobre a vida de uma pessoa, dando capacidade intelectual, cognitiva, criativa, habilidades naturais, todo esse poder que não resulta em missão, resulta em orgulho, resulta em ego. E o que é que a gente vê hoje dentro das nossas igrejas? Um crente mais orgulhoso do que o outro, uma pessoa mais vaidosa do que a outra, uma pessoa disputando com a outra quem brilha mais, quem faz melhor, um tentando ser maior do que o outro. Por quê? Porque não entendeu o propósito do poder, o propósito da promessa. Não era para nos entreter, era para nos fazer ir. O Espírito Santo te empodera para que você seja uma testemunha viva diante dos parentes difíceis. O Espírito Santo sabia que sem ele você não ia conseguir testemunhar no meio dos parentes. O Espírito Santo sabia que sem ele você não ia ter coragem de pregar o evangelho no meio de uma sociedade que persegue os cristãos. O Espírito Santo sabia que sem ele você ia ficar amedrontado diante das trevas. Por isso ele desceu, por isso na salvação ele nos selou, por isso ele nos encheu, para nos dar coragem e ousadia, para abrir os nossos lábios e pregar a tempo e a fora de tempo, com autoridade, com unção. O Espírito Santo vem para nos ajudar a morrer por pessoas que a gente nunca morreria. O Espírito Santo vem para nos ajudar a abraçar pessoas que a gente nunca abraçaria. O Espírito Santo vem para nos ajudar a repartir o nosso recurso com pessoas que a gente nunca repartia, nunca iria repartir. O Espírito Santo não te faz melhor do que os outros, ele te faz ser útil para os outros. Amém, igreja? O Espírito Santo não te faz maior do que os outros, ele te faz servo de todos. Em outras palavras, o poder do Espírito Santo não é para o nosso êxtase, não é para o êxtase do corpo, não é para o colapso do culto, não é para o êxtase das emoções. O poder do Espírito Santo é para que vidas conheçam a Cristo através de você. O Espírito Santo está em nós para que quando o mundo olhe para nós, veja Jesus, experimente do amor e sinta a presença de Deus Pai. A maior prova de que você foi salvo por Cristo e que você tem o Espírito Santo de Deus é a sua santificação, é porque você não é mais a mesma pessoa. A maior prova de que você foi salvo por Cristo, que você teve um encontro com Ele e que você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida é o fruto do Espírito. Pelo fruto conhecereis a árvore. Me mostra o fruto. É essa a questão do mundo. É isso que o mundo está dizendo para os crentes. Me mostra o fruto. Cadê o amor sacrificial? Cadê a bondade?
Cadê a mansidão? Cadê o domínio próprio? Cadê a longanimidade? Cadê a alegria? Cadê a paz? Me mostra o fruto da sua conversão. Me mostra o fruto de que você tem Jesus no coração. A maior prova de que você foi salvo e selado pelo Espírito Santo de Deus é que você vive pelo cumprimento da missão. Você vive para ganhar vidas para Jesus. Você vive para pregar o Evangelho. Quarta-feira aqui, no dia do velório do meu avô, inúmeras pessoas que eu nunca vi na minha vida chegaram para mim e falaram assim: o seu avô pregava para mim. O seu avô pregou para mim dentro do ônibus. O seu avô pregou para mim caminhando na rua. Eu conheci o seu avô de maneira aleatória. O moço de uma loja de peça de carro chegou aqui e ele veio me falar: quando eu soube do seu avô, eu tive que vir aqui porque ele pregou para mim enquanto comprava uma peça para o caminhão dele. Outras pessoas disseram para mim: pastor, eu estava sentado aqui no culto do lado do seu avô, ouvindo a sua mensagem, e ele me cutucava e ele me perguntava: e aí, já entregou a vida para Jesus? Ele não perdia tempo. Agora você sabe a importância que ele teve na minha vida. Eu sempre falo dele aqui, você sabe da importância que ele teve na minha caminhada espiritual. Só que o meu avô nunca pregou uma mensagem nesse púlpito. O meu avô nunca deu uma aula numa sala de aula. O meu avô nunca escreveu um livro. O meu avô nunca cantou uma música. Mas a vida dele era uma pregação. A vida, o testemunho dele era uma pregação. Se você diz que se converteu, mas continua vivendo imerso no pecado, você precisa refletir e reavaliar se de fato você teve um encontro com Cristo. Se você diz que se converteu, mas não tem o fruto do Espírito Santo na sua vida, você precisa refletir, reavaliar se de fato você teve um encontro com Ele, ou se você não se acostumou com a igreja, se adaptou com o culto e não te faz bem estar aqui. Se você diz que se converteu, mas ainda não evangeliza, você precisa reavaliar enquanto há tempo. Jesus está te dando uma oportunidade de avaliar se você de fato se converteu ou não. Porque quem se converteu de verdade sabe do bem que o Evangelho fez ao seu coração e agora não consegue guardar isso. É como aquele presente que você quer contar para todo mundo: olha o que ele fez na minha vida, ele também pode fazer na sua. Olha o que Jesus fez no meu casamento, ele também pode fazer no seu. A terceira coisa que eu aprendo aqui nesse texto é que unidade e oração são ambientes que geram a manifestação de Deus. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com todos os irmãos de Jesus. Se você observar, o Espírito Santo desceu sobre um povo que estava reunido e não sobre um povo que estava disperso. Sem comunhão não há manifestação do poder divino. Ele está onde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome. O poder de Deus, a autoridade de Deus, a unção de Deus, ela não será manifesta sem a unidade da igreja. Não será manifesta sem a comunhão da igreja. Deus veio para formar um povo. O Espírito Santo desceu sobre um corpo e Jesus voltará para buscar a sua igreja. Jesus não vai voltar para me buscar ou te buscar, Ele vai voltar para buscar a igreja, e eu e você vamos com Ele, porque fazemos parte do seu corpo, porque fazemos parte da sua noiva. Entenda isso. O inimigo, sabendo dessa verdade, ele trabalha insistentemente para tirar você da comunhão, para tirar você do corpo, para te afastar da unidade, para fazer com que você lute contra a unidade. O inimigo trabalha porque ele sabe o poder da unidade e o poder da oração. Todos os maiores avivamentos da história, eles aconteceram como consequência de um povo, por menor que fosse, por um povo que estava vivendo em unidade no ambiente de oração. Recentemente, agora, se não me engano, em 2022 ou 2023, nós tivemos um avivamento em uma universidade americana. Quem se lembra disso? Alguns jovens ali começaram a fazer um culto ao Senhor, e aquele culto não acabava, e as pessoas iam chegando,
E de repente, aquele número foi crescendo e pessoas do mundo inteiro começaram a pegar aviões e irem para aquela universidade. E aquele culto, ele aconteceu durante semanas e semanas. Todo avivamento vem diante de um povo que está reunido em unidade e oração. E não sobre um povo que está disperso, quebrando a unidade. O Espírito Santo vai vir sobre você, e a unção e a autoridade e tudo isso sobre a sua vida, quando você vive em unidade, e não quando você quebra a unidade. Sim, tem grupos, e pode haver grupos na igreja que se reúnem com o objetivo contrário da unidade da oração, mas para falar mal de outro grupo, para se opor a alguma decisão, para te criticar alguma liderança. Entenda isso. Sim, vai haver manifestação espiritual sobre esse grupo, mas não é a manifestação do Espírito de Deus. Sim, haverá consequências espirituais sobre esse grupo, mas não são as consequências espirituais do reino da luz, e sim do reino das trevas. É o inimigo que habita na discórdia, é o inimigo que habita na crítica, é o inimigo que habita na murmuração, é o inimigo que habita na reclamação. Reclamação é de repetição, e clamação de clamor, é você clamar para permanecer num ciclo de dor. É o inimigo que habita em ambientes como esse. Se hoje você está numa roda de escarnecedores, saia dela, em nome de Jesus. Porque sim, há manifestação espiritual sobre esse tipo de roda, mas não é do Espírito de Deus, e sim do Espírito das trevas. Se você faz parte hoje de um grupo que se reúne para falar mal do irmão, para falar mal da roupa de quem sentou do lado no culto, para falar mal do líder da célula, para falar mal de uma decisão que alguém tomou, saia em nome de Jesus desse grupo, porque você está atraindo para você peso no mundo espiritual, consequências no mundo espiritual. Não é o reino da luz que você está servindo, mas o reino das trevas. Deus é Pai, e quem é pai aqui sabe do que eu vou falar. Quando os filhos estão brigando, você tira os brinquedos. Quando os filhos estão brigando, você tira a liberdade. Quando o irmão está brigando contra o outro, você castra todos os benefícios que eles têm, até que eles aprendam. Mas quando o irmão começa a se dar bem com o outro, quando eles começam a se ajudar, quando eles começam a se proteger, você é pai, você sabe do que eu estou falando. A gente quer presentear. Poxa vida, olha que bonitinho, eles estão brincando juntos, vamos comprar um brinquedo novo para eles? Olha que legal como eles estão cuidando um do outro. Eu acho que agora a gente já pode até deixá-los sozinhos, porque eles sabem se cuidar. Deus é Pai, enquanto Ele te vê brigando com seus irmãos, falando mal dos seus irmãos, murmurando, reclamando, criticando, Ele vai privar a sua liberdade. Ele vai castrar os benefícios que há sobre a sua vida. Agora, quando você se tornar um irmão que potencializa o outro, que se coloca no lugar do outro, que abençoa o outro, que protege o outro, que protege a moral dele, que protege o nome dele, que protege a integridade dele, você vai ver as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. O fogo do Espírito não desce sobre quem se dispersa, mas sobre quem se reúne com propósito, sobre quem preserva a unidade cristã. Lenha espalhada solta fumaça, lenha junta pega fogo. O poder de Deus não é dado sobre quem anda sozinho. O poder de Deus não é dado para quem tem maldade no coração. A unção de Deus não será derramada sobre filhos maldosos. Por isso, ambientes que geram a manifestação da presença de Deus são ambientes de oração e ambientes de unidade. É normal numa igreja grande as pessoas não gostarem, ou algumas pessoas não gostarem das outras. É normal, no meio de uma célula, talvez 2, 3 pessoas não gostarem do líder. É normal, é humano, é carnal. Mas sabe qual é a melhor coisa que você pode fazer pelas pessoas que você não gosta? Orar por elas. Começa a orar por elas e você vai ver se o Espírito Santo não muda o seu coração. Se você não gosta de mim, por exemplo, tudo bem. Mas ora pela minha vida, você vai ver como isso vai mudar, você vai ver como Deus vai mudar o seu coração, porque quando a gente não gosta de uma pessoa, é porque a gente projeta nela a nossa falha de caráter, a gente projeta nela os nossos traumas do passado,
Às vezes eu vejo nela a imagem, ou às vezes eu vejo nela a característica de algo que reflete quem eu sou. Ela é o meu espelho, por isso quando eu passo a orar por ela, o próprio Deus muda o meu coração, Ele me aperfeiçoa e Ele faz melhorar a nossa relação. O que a Bíblia diz que você tem que fazer com os seus inimigos? O que a Bíblia diz? Obedeça a palavra, ore por aqueles que te perseguem, orem por aqueles que você não gosta. Não é reclamar, a Bíblia não diz reclame de quem você não gosta. Quem diz isso? Talvez é a Bíblia do diabo que está escrito lá. Fale mal pelas costas de quem você não gosta. É no manual do inferno que está escrito, critica quem você não gosta. Junta uns irmãos para falar do outro. É no manual do inferno que isso está escrito, porque no manual da vida, no manual do céu, está escrito o seguinte: ore por aqueles que te perseguem, orem por aqueles que você não gosta, ora pelos teus inimigos, ora. Agora eu te pergunto, quem é que você vai obedecer? Porque o Espírito Santo vai vir sobre um povo que está unido, sobre um povo que obedece a palavra e sobre um povo que ora. A quarta coisa que eu aprendo aqui nesse texto é que a promessa não será frustrada por causa das ausências. Olha o que diz o texto no verso 21, é necessário que escolhamos um dos homens. Judas caiu, mas o projeto continuou. Judas caiu, mas a missão continuou. Se você não quer obedecer, se você não quer orar pelos teus inimigos, se você não quer evangelizar, se você não quer viver em unidade e comunhão, tudo bem. Mas entenda, a missão não vai parar por causa disso. Entenda, a igreja não vai parar por causa disso. 113 anos de história nos provam de que, de fato, a missão de Deus continua. Agora, você vai ficar mesmo de fora do que Deus está fazendo? É isso mesmo que você quer? Ficar de fora da grande redenção da humanidade, do maior projeto que Deus tem e do projeto mais vitorioso de todos os tempos? Deus não depende de você, mas Ele conta com você. Se você se omite, Ele vai levantar outros. Mas é um privilégio para nós fazer parte do que Deus está fazendo. É um privilégio para nós participar. A quinta coisa que eu aprendo aqui nesse texto é que o Espírito Santo é sobre presença que transforma e poder que capacita. O texto diz que todos foram cheios do Espírito Santo, eles começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, religiosos, todas as nações debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Jerusalém é o centro do mundo. Jerusalém é o lugar de encontro de todas as nações. Até hoje, quando você vai em Jerusalém, você vê naquele lugar, todas as nações da terra estão naquele lugar, principalmente em contextos de festa. Em outubro, por exemplo, você não consegue andar por Israel. Há congestionamento de pessoas, nações do mundo inteiro estão ali. Em períodos de festas religiosas, e o texto diz que era um período assim, nações do mundo inteiro estavam naquele lugar, e quando o Espírito Santo desceu, ele capacitou as pessoas para que elas pregassem, e capacitou os ouvintes para que eles entendessem o que estava sendo dito. O Espírito Santo vem para nos capacitar nas nossas limitações. Se você é tímido, ele te dá coragem e ousadia. Se você é egoísta, Ele te dá amor e te dá compaixão pelas vidas perdidas. O Espírito Santo vem para te capacitar. Ele vem para te ajudar nas suas limitações, para que você seja usado, porque há um propósito, e o propósito é alcançar vidas. Ontem à tarde, eu estava em Brasília, dando uma palestra para pais, e eu peguei 10 princípios bíblicos ali, sobre criação de filhos. E aí no final da minha palavra, um homem se levantou e falou assim: eu fiz tudo o contrário disso aí e deu certo. E eu conheço um monte de gente que seguiu exatamente todos esses princípios bíblicos e deu tudo errado. Na hora eu repreendi, porque aquela era uma voz de Satanás. Como que você pode falar que se você seguir a palavra de Deus vai dar errado? É só o Satanás que pode dizer uma coisa dessa.
Como que você está me ouvindo aqui nessa manhã e dizendo, eu não acho que é assim, é a palavra que está dizendo. Eu não acho que eu tenho que evangelizar, como outro dia eu escutei uma pessoa falando, eu não acho que eu tenho que evangelizar, mas é a palavra que diz. Foi Jesus que nos comissionou. Como que a gente pode ter uma arrogância a ponto de pensar que temos mais inteligência e sabedoria que o próprio Deus para ditar o que é certo e errado? Você não tem controle nem sobre o batimento cardíaco, nem sobre a sua ansiedade. Tem que tomar remédio para controlar a ansiedade, porque você não consegue nem controlar na respiração. Você não consegue nem dominar o seu próprio corpo, você não domina nem a sua gula, nem a sua língua. Você quer saber o que a palavra está dizendo, se é certo ou errado. O que nós precisamos hoje é de humildade, é de piedade, é de quebrantamento. O que nós precisamos hoje é entender quem nós somos e quem Deus é. Mas a palavra falou sobre esses últimos dias. A palavra falou que o coração se esfriaria. A palavra nos adiantou que as pessoas ajuntariam para si os seus próprios mestres para falar aquilo que elas querem ouvir. A palavra nos adiantou sobre este tempo e ele é real. E ele está acontecendo. Então, se o teu coração está duro, se o teu coração está petrificado, peça ao Espírito Santo de Deus que te quebrante, que produza o verdadeiro arrependimento sobre a sua vida. A sexta coisa que eu aprendo é que o Espírito Santo continua agindo até hoje. A promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe. O Pentecoste sim, foi um evento único e histórico, mas a ação do Espírito Santo não, ela continua até hoje. O mesmo Espírito que incendiou o cenáculo, ele continua agindo e atuando na vida dos crentes. Por isso eu quero te perguntar, você está cheio do Espírito Santo de Deus? Porque é possível que você seja salvo, selado, mas ainda não esteja cheio da presença dEle. Me mostre o fruto da tua conversão. O mundo está perguntando isso, o mundo está clamando por isso. O Espírito Santo continua agindo até hoje. Mas a obra dele nas nossas vidas é uma obra de santificação, de purificação, de capacitação, de autoridade para cumprimento da missão. Em sétimo e último lugar, quem crê nas promessas vive uma agenda intencional. Quem crê nas promessas de Jesus vive de modo intencional. E eu quero te perguntar, você crê? Então ajusta a tua vida. Você crê? Ajusta a tua agenda. Olha o que o texto diz do verso 42 até o verso 47. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Pastor, é gente madura? Não, é gente que acabou de se converter. São os 3.000 que se converteram com a pregação de Pedro. Crente imaturo, mas que está agindo agora com maturidade. Eles se dedicavam por quê, pastor? Porque não é fácil, porque todo mundo tem uma agenda, porque todo mundo tem compromisso, mas a intencionalidade. Eles se dedicavam ao ensino e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Olha, a agenda dessa igreja já começou cheia. Verso 44, todos que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Verso 46, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio e no templo. Olha, a agenda dessa igreja já nasceu cheia. O problema não é uma agenda cheia, porque a agenda cheia todo mundo tem. O problema é o que a sua agenda está gerando na sua vida. Porque tem muito homem com a agenda cheia destruindo o casamento. Tem muita mulher com a agenda cheia destruindo a vida dos seus filhos. Tem muitos filhos com a agenda cheia destruindo a sua própria saúde. A grande questão não é se você tem uma agenda cheia ou não, mas os benefícios dessa agenda na vida da sua família. Quais são os benefícios que essa agenda tem produzido na sua vida? São benefícios apenas para o dia de hoje ou são benefícios para toda a eternidade? Porque quem crê na palavra, quem crê na promessa, ajusta a sua rotina, ajusta a sua agenda e passa a viver de forma intencional. A grande questão não é que nós não temos tempo, a grande questão é que muitas coisas não são prioridades para nós. O tempo é a coisa mais democrática que existe no mundo. Deus deu a mesma quantidade de tempo para todos. A grande questão é que alguns creem nas promessas e outros não. A grande questão é que aqueles que creem na promessa alinham a sua vida e ajustam a sua agenda. Por isso eu queria convidar você a fechar os teus olhos
e a refletir sobre o que essa palavra traz de transformação na sua vida. Qual é a sua resposta para Deus diante de tudo o que Ele falou com você? Pai, nós queremos te agradecer, porque de fato essa é uma palavra norteadora, essa é uma palavra que endireita as nossas vidas. Nós queremos te agradecer, porque o Senhor ama, e a prova de que o Senhor nos ama é que o Senhor corrige. O Senhor disciplina, a tua palavra diz, aqueles que o Senhor ama. Pai, nos ajuda a alinharmos as nossas vidas ao centro da sua vontade. Nos ajuda, Pai, a alinhar a vela do nosso barco na direção que o teu Espírito Santo está soprando. E que nesta manhã nós possamos nos tornarmos esse povo unido que vive em oração. Esse povo unido que desfruta da manifestação visível do Senhor. Esse povo que é capacitado. Esse povo que recebe autoridade. Esse povo que recebe do Senhor, Deus, as bênçãos para testemunhar sobre as nossas gerações. Nos usa com poder e autoridade. Em nome de Jesus que nós oramos e toda a igreja diz...